eu vou aproveitar, vou mudar um pouco o assunto, mas falando sobre isso, vou falar um pouquinho da nossa experiência. Vocês falaram da experiência de vocês com a gente em relação ao tratamento, mas eu quero falar um pouquinho da nossa experiência com Deus, que tem a ver com o que vocês desenvolvem trazendo a palavra de Deus, né? Nós teríamos tantas pessoas por esse caminho. Nós já frequentamos a igreja de vocês, maravilhosa, né? A gente esteve lá algumas vezes. Hoje a gente conversa na Mais de Cristo também, que tem sido uma bênção na nossa vida. Mas eu e Diego, nós somos novos. A gente se batizou em novembro de 2022, é muito recente. Mas a nossa vida tem sido assim, completamente transformada desde que a gente começou a entender o Evangelho, o batismo e buscar mesmo conhecimento, né? Ler a Bíblia, ter uma rotina de oração, tudo. Então eu vou trazer um pouco da experiência que a gente viveu em termos de clínica, de empresa, porque nem sempre foi assim, né? O Diego é dentista, eu não sou. Tem muita gente que acha que eu sou dentista. Eu achava que você era. Muita gente acha, eu não sou, eu sou formada em Direito, não tem nada a ver, entre aspas, né? Mas depois que veio a pandemia e tudo mais, o Diego falava assim, eu tenho muita coisa pra fazer, eu não tô dando conta, sabe? Então me ajuda. Eu ficava falando, fazer isso, eu falei, tá bom, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não sabia exatamente ao certo o que eu poderia contribuir. E na época não era nada daquilo ali que hoje é a clínica, né? Essa estrutura que a gente conseguiu desenvolver juntos. E aí, muitas coisas mudaram, né, amor? E o Rony, já que a gente trouxe ele pra nossa conversa, ele nos ajudou muito nesse processo todo do nosso desenvolvimento pessoal. E foi lá na Fibracis também que pela primeira vez o Diego sentiu a presença de Deus. E ele chegou falando pra mim sobre isso. Vou ter breve para falar no meu testemunho, nosso testemunho para vocês. Ele conheceu o Renato. Eles viram o Renato hoje. Ele estava aqui hoje, né? Que ele é um pastor também e coach no Fibracis. E quando o Diego falou que quando ele entrou na sala, ele falou assim, Sara, eu senti uma coisa estranha, eu senti a presença de Deus. Eu olhei para ele e falei, uau! O Diego não falava de Deus, não que a gente não acreditasse. Não era rotina, assim, não era fazer parte do cotidiano. Nossa, que legal. E a partir dali a gente se aprofundou em várias transformações, vários aprendizados e a gente decidiu juntos por se batizar e tudo mais, a gente tem seguido aí esse caminho. Mas a partir do momento que eu me posicionei do lado do Diego, tudo mudou. Completamente mudou. A visão de empresa, né, que era uma empresa, esse novo conceito que eu gosto muito de dizer que a nossa clínica traz um novo conceito de odontologia. Por exemplo, a visão que você tinha do dentista, daquela coisa meio macabra, meio aterrorizante do consultório branco, de coisas velhas, antigas. A gente quebrou todo esse paradigma com a estrutura que a gente desenvolveu ali, né? Isso é uma das coisas que mais as pessoas falam quando chegam ali na clínica. Elas falam assim, nossa, nem parece que eu tô numa clínica, parece que eu tô me sentindo em casa. Então, a estrutura física, a gente cobra muito, né? Transmitindo para os nossos colaboradores ali, as meninas, né? A maioria são mulheres, esse cuidado com as pessoas, porque nós nos importamos com as pessoas e a gente quer muito que elas transmitam esse cuidado, esse relacionamento. E hoje a gente traz assim, esse novo conceito também na parte estética para trazer isso que o Diego trouxe aqui, no sentido de que não é algo supérfluo. Eu falei antes, eu acho que isso é a missão da mulher, foi o que eu tenho entendido nesses últimos anos, quando eu tenho me posicionado do lado do Diego como auxiliadora, que é o plano original de Deus, né? Para nós, mulheres, para o homem, ser o provedor, ser o executor. Mas, enquanto eu não entendi isso, a gente ficava o tempo todo guerreando um contra o outro. E a gente tinha muitas consequências negativas ali, em todos os sentidos, né? Lógico, no sentido pessoal, no sentido profissional, financeiro. E hoje, quando a gente conseguiu entender a função de cada um, a gente consegue também transmitir
entendendo melhor o que Deus tem nos chamado para fazer, porque é tão lindo ver que existem várias funções, né, no corpo, no plano de Deus. E eu acho maravilhoso e muito admiro vocês por vocês encararem essa missão de serem pastores, porque é uma responsabilidade muito grande. Mesmo vocês tão jovens, como você comentou, tantos anos que vocês assumiram isso. E para nós também é uma responsabilidade muito grande. A gente assume como uma responsabilidade, né? Tratar pessoas, a saúde das pessoas. Como o Diego falou, a saúde emocional que reflete quando a gente mexe na parte estética, na parte de saúde, né? Sim. Então, isso tem acontecido nos nossos últimos anos. Eu queria falar um pouquinho disso. Não, isso é muito especial. Que a gente tem vivido e a gente tem sentido essa diferença, sabe? A gente fala muito, acho que o Vini pode até explicar um pouquinho melhor de forma mais objetiva, que muitas pessoas olham para fazer algo para Deus como, eu vou viver algo para Deus se eu estiver dentro da igreja, ou se eu trabalhar na igreja, se eu for pastor, se eu for um líder dentro da igreja. Como eu gostaria de viver para Deus, né? Se eu tivesse a oportunidade de largar tudo e ser missionário, né? E a gente ensina isso muito na nossa igreja, de viver de uma forma holística, né? Onde você integral para a glória de Deus. Sim. De que ser dentista não é secular, é tão santo quanto ser pastor. De acordo com aquilo que Deus chamou para fazer. E Paulo mesmo vai dizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você for fazer, isso é uma visão judaica até mesmo, que eles tinham esse entendimento, tem até hoje, né? De tudo que eu for fazer é para a glória de Deus. Sim. É para glorificar Deus. E quando Deus entra para o cenário da vida do ser humano, e ele tem esse entendimento, né? É muito lindo ver você contando essa história de que tudo mudou quando Deus entrou para a equação. Porque parece que ele traz alinhamento. Traz ordem. E ele senta na ponta da mesa e ele dita como as coisas foram criadas para funcionar. O papel da mulher, o papel do homem, mesmo no mercado de trabalho. Né? Então é muito precioso ver vocês vivendo para a glória de Deus. E o Vini teve uma experiência, né? Na verdade, aqui, teve um dia que ele chegou em casa e ele falou que ele até se emocionou aqui, porque ele falou, uau, Não foi mais relacionado com o trabalho que o Ronald faz, né? Porque falou, quando eu conversei com vocês e conheci, e você relatou, né, um pouquinho do que ela disse, que a gente está dentro do trabalho eclesiástico, e às vezes a gente começa a trabalhar de manhã, sabe, no final do dia, e acho que tem uma semelhança entre o nosso trabalho. Normalmente as pessoas nos procuram quando tem um problema. Né? Essa é algo que conecta nossas funções. Sim. Então é difícil você ver com constância o lado bonito das histórias e da vida, quando tudo que você está ali é resolvendo o problema. E quando eu conheci vocês e eu ouvi sobre essa experiência com o Ronald, com a Lid, eu me pus a pensar quantas histórias são impactadas e mudadas fora do ambiente eclesiástico, levando essa realidade para dentro da rotina deles, né? Falando de Deus lá. E isso é uma mudança de cosmovisão, porque a cosmovisão é a maneira como a gente enxerga o mundo. E a gente enxerga o mundo de forma departamentalizada. A gente tem a mania de, não, na minha família eu sou assim, no meu trabalho eu sou assim, com meus amigos eu sou assim. A religião. Com a religião eu trato assim, nos meus negócios eu trato assim. Se eu estivesse dentro da igreja eu faria de um jeito, como eu tô fora eu faço de outro. E quando o evangelho entra na nossa vida, ele entra em todas essas áreas. E não tem espaço que ele não possa e não deva entrar. Então ele muda tudo, ao ponto de vocês poderem falar do negócio de vocês sem ter vergonha do evangelho, sem vocês terem medo de falar, porque vocês experimentaram algo profundo. Então aquele dia eu falei para ele, que precioso ver, porque assim, o Ronald também tem que ter muita coragem de romper essa bolha e às vezes essa conversa, esse elefante branco que ninguém fala, que é a religião de Deus, preconceitos.
e coloca o seu business em risco quando ousa instigar as pessoas a olhar para o divino de forma diferente. Então eu falei para ela como eu vi o valor disso fora do aspecto religioso, fora do espaço eclesiástico. E real, é muito está legal ouvir acontecendo. isso, é muito bom ouvir isso. É pra glória de Deus está acontecendo, sabe? Pode falar aí. Não, vou complementar, porque de fato a gente colocou. Teve um momento de tudo que a gente viveu que a gente se olhou e eu falei, Diego, falta Deus estar aqui dentro dessa empresa. Por isso que aconteceu muitas coisas que eram inexplicáveis, porque não importava o esforço que a gente fizesse, as ferramentas que a gente tivesse, conhecimento que a gente buscou nesses últimos anos, que não foi pouco. Não, mas por que as coisas não acontecem da forma que poderiam ou que deveriam? Que a gente sabe que tem capacidade de acontecer. Não tem explicação, assim, né? Humana, porque todo mundo fala pra fazer tal, a gente faz tal coisa. E por que não tá fluindo, assim, tanta dificuldade o tempo todo? E aí eu me lembro que eu falei pra você, tem que pôr Deus lá dentro, em primeiro lugar, e é isso que a gente tem que fazer. E a gente começou, de fato, daí, a trazer uma cultura, porque até então a gente tava assim, né, não entendia exatamente o que era cultura. Nós sempre tivemos nossos valores, mas não estava sendo uma prática, né, uma cultura dentro da empresa. E a gente começou a se posicionar, então todos os dias, antes de iniciar os trabalhos, a gente faz oração, a gente traz isso como uma cultura, e tá tudo bem quem não participa. O que aconteceu? Todo mundo saiu da época que existia, e graças a Deus outras pessoas chegaram que se alinharam com os nossos valores e com a nossa cultura, e muitas pessoas ainda, né, que acabaram saindo e tudo mais, muito foi pelo nosso posicionamento. E eu olhava muitas coisas, eu falava pro Diego, olha, essa atitude, esse comportamento não estão alinhados com os nossos valores, a gente não pode aceitar isso. E muitas vezes, né, como empresa, a gente fica assim, tá, mas ele vai ficar sem ninguém para essa necessidade, mas... E aí, quando a gente começou a entender que não era mais sobre o que a gente fosse fazer, o nosso conhecimento, nada que era as nossas mãos apenas, e sim colocar na dependência de Deus, realmente tem vivido coisas sobrenaturais. E os valores, eles não são necessariamente valores religiosos. Não. Eles são valores de bom senso, de Sim, ética, isso, de verdade. Verdade, Que uma pessoa não precisa abraçar a totalidade da nossa fé para entender, porque, na verdade, o Evangelho expõe as fissuras nos fundamentos e no alicerce da vida humana. Ele confronta e ele mostra, tá vendo que tem uma rachadura importante? Então, mesmo que no ambiente de trabalho as pessoas não confessem a mesma fé, elas têm a oportunidade de reposicionar valores que em sociedade deveriam existir independente do passo da fé que você vai dar. Princípios, valores, o que é certo, o que é errado, o sim, sim, o não, a transparência, a ética. Então, o Evangelho muda tudo, né? Ele não só traz a postura de mãozinha junta para orar, ele muda tudo na nossa vida. O que eu vejo disso aí, eu acho que assim, as pessoas sabem o que é... As pessoas sabem o que são princípios e valores, o que é certo e o que é errado, né? Mas por que não faz? Então, assim, a gente é tentado todo dia. Eu acho que quando a gente tem Deus muito próximo, íntimo, o temor do Senhor, ele começa a guiar a gente, não pelo medo, mas não é um temor de uma medo. reverência. Exatamente. E aí você, só de parar e se perguntar o que Deus pensaria do que eu vou fazer, tu já sabe a resposta do caminho certo a fazer, né? Então, quando a Sara falou até assim, a gente tem que botar Deus dentro da empresa. Quando a gente estava pensando nisso, a gente não sabia nem o que a gente estava falando, porque para te saber o que é ter Deus na empresa, tu tem que conhecer mais profundamente o que Deus representa de verdade, né? E se você não estuda isso, você talvez tenha conceitos que são deturpados até sobre a verdade. Então, a gente começou a estudar mais, a gente começou a se relacionar mais com pessoas que a gente achava que a gente tinha admiração, né? Começou a fazer coisas que nos levassem a esse tipo de ambiente, e a gente começou a replicar isso aqui dentro. Mas eu queria fazer um paralelo com o teu atendimento aqui em relação a essa questão da religião até, porque a palavra religião ela pode ser interpretada de formas diferentes, né? Você pode
ter sentimentos bons e ruins e pensando em religião, né? Porque religião não quer dizer exatamente o conceito de fé e tal, mas tem tudo que é tipo de religião aí. Mas enfim, quando você vem aqui no consultório, você tem medo, você não quer estar aqui dentro porque você tem uns preconceitos na tua cabeça sobre experiências que tu teve. Sim. E eu vejo que acontece muito com as pessoas isso em relação à religião também. Experiências passadas levam elas a terem conceitos e que muitas vezes, em vez de aproximar, afastam. Sim. Né? E coisas muitas vezes legítimas. Sim. Que realmente aconteceram e machucaram. Sim. Muitas vezes legítimas, mas que foram realmente com pessoas, né? Sim, sim. E... Tem profissional bom e ruim em tudo, não é? Exatamente. A mesma coisa na odontologia. Então eu vejo muito parecido. Então, pra mim, quando eu era católico, eu nunca gostei de ir pra igreja, assim, eu não me conectava, eu acho, não sei, não tinha conexão. E eu tinha, por questões de preconceito ou de ouvir falar, eu tinha até um receio de ir pra uma igreja evangélica, por exemplo, uma coisa que eu olhava assim, cara, o que vai acontecer? Era um desconhecido para mim, né? E aí eu me senti seguro quando eu conheci o Renato, por exemplo, porque eu tive uma confiança nele, na pessoa. Claro. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que era totalmente diferente do que eu tinha de preconceito, que nem mais ou menos aconteceu contigo quando tu entrou aqui. Então, às vezes a gente deixa de viver coisas extraordinárias pensando em conceitos antigos que a gente teve, deixando de ter coragem ou de dar um passo de fé ali para conhecer coisas novas, né? E eu, por muitos anos, eu me limitei em poderia ter conhecido muito antes, mas talvez tivesse que ter passado pelas coisas que eu passei para, no momento que eu fosse entrar, aproveitar. E hoje a gente está aproveitando muito isso, a nossa casa mudou completamente porque a gente tem se dedicado muito, sabe? Mas eu vejo como um paralelo várias vezes as pessoas indo pro dentista, a questão de se conectar mais com Deus, relacionamentos, né? Aquela coisa do feminismo. As pessoas elas se afastam de coisas extraordinárias por conceitos antigos e às vezes os conceitos não são nem delas. A questão da igreja evangélica, por exemplo, nunca foi formada por mim, o que estava na minha cabeça. Sempre foram ideias influências externas e eu nunca quis, pagar para ver, eu estava me limitando, né? Então hoje eu vejo assim que ser cristão lá em casa mudou completamente a forma como eu trato a Sara e como ela me trata. Deus estar perto da gente sentando à mesa faz com que a gente escolha reações de formas diferentes do que a gente fazia de forma natural antes, né? Sim. Então isso tem mudado demais na questão principalmente da honra entre nós dois. E é incrível. E eu incentivo qualquer pessoa hoje eu falo disso. Existem pequenas coisas que podem motivar uma pessoa que nunca pensou a ir, né, dentro de uma empresa, a pessoa falar sobre isso, não forçadamente, mas falar sobre o que acredita, pode levar um funcionário e dizer assim, poxa, que legal viver nesse ambiente, né? Eu quero ver o que é, eu vou buscar além disso. E por causa desse estigma que existe, às vezes a gente acha que as pessoas não querem Deus, que elas não querem uma experiência com Deus. Então, parte do princípio que não tem seus problemas, acha que não gosta, e às vezes a gente perde a chance de contar a nossa experiência, que é o testemunho, né? Que boa parte desse dia que a gente tirou, esse episódio a gente tirou para falar de uma experiência na clínica, mas para contar o testemunho também. É isso. E isso a gente não tem dúvida que Deus nos escolheu, né? E nos deu essa missão para ser também porta-voz dele através do que a gente faz, do que a gente consegue transmitir, né? Dos dons e talentos não que separar Deus a espiritualidade capacitou. do trabalho. Exatamente. Não precisa ser separar. precioso. Todas as escolhas, até quando eu vou pegar e fazer um procedimento, se eu fizer pensando que eu estou fazendo ele para servir a Deus, o resultado é outro. Não tem como fazer algo mais ou menos. Você olha e fala assim, não vou deixar assim, vou refazer aqui que dá para melhorar. Exato. Deus no tá trabalho, se tu tem ele o tempo inteiro junto contigo, tu vai trabalhar muito melhor. Sim. Vai ter organização, vai estar limpo, vai estar... Né, uma das primeiras convicções que a gente sentia a convicção aqui dentro de mim, as primeiras coisas que mudavam na minha adolescência quando eu tive uma experiência com Deus era o lixinho que caía no chão, sabe? Pela janela do carro, eram aquelas coisas pequenas, era levar o carrinho de volta lá no supermercado para poupar o trabalho de alguém. E essas são as coisas que você começa a fazer porque Deus está aqui comigo e Ele está vendo e Ele está me acompanhando
Então muda do pequeno ao grande. Exatamente. Começa, o pequeno leva ao grande. Né? Várias pequenas coisas levam a uma coisa grandiosa. Isso aí. É verdade. É isso, acho que Muito bom. vamos liberar os pastores que já estão. Muito bom, obrigado, gente. A gente pelo agradece. cuidado, Obrigada carinho. por nos receber gentileza. todos esses meses, né? A gente vai continuar vindo aqui, né? É, Principalmente você, né? Mas é uma honra poder ter vocês como pacientes, tá? A gente, Muito obrigado. o que a gente quer que os nossos pacientes sintam aqui quando entrem é a presença de Deus aqui dentro e ter pessoas que quando caminham por aí emanam essa energia, ajuda a aumentar ainda mais a energia positiva aqui dentro. E vocês quando entram aqui, a gente sente essa energia boa, né? Então, que Deus Obrigado. possa trazer mais pacientes assim pra gente. Amém. Deus abençoe o trabalho de vocês. obrigada. Obrigada pela vida de vocês. Por tudo que vocês fazem para esse mundo. Amém. Vocês também, né? Obrigada por ter Obrigado, gente. cooperado na nossa vida também, com certeza. Amém. Obrigada. Fechou? Fechou?